queridos, vamos começar aí a hora da história bíblica. Mais um dia de história bem legal. Hoje nós temos uma história maravilhosa, mas para contar ela eu preciso de silêncio. Sem o silêncio você não vai compreender a história. Combinado? Faz silêncio. A história hoje é sobre Moisés, o líder. Onde está a historinha do Moisés? Em Êxodo, capítulo 2. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Está lá no Velho Testamento. Êxodo 2. Vamos acompanhar aí a história? Acompanha comigo, tá bom? Moisés, ele nasceu no Egito. E antes de Moisés nascer, esse homem aí, ó, o Faraó, era ele que estava comandando o Egito e tinha uma ordem dele que todo menino que nascesse e fosse hebreu tinha que morrer. Que homem mau! Apesar dessa cara aí, toda bonita, né? Ele era malvado. Isso mesmo. Por que ele fez isso? Ele estava temendo que esses meninos, quando crescessem, ficassem contra ele, que dominasse o país. E ele queria proibir, porque antes somente os homens poderiam servir nos exércitos. Então ele tinha medo. E ele disse às parteiras, aquelas mulheres que ajudavam as mamães a terem seus bebezinhos. Se for menina, deixe viver. Mas se for menino, mate. Meu Deus, que homem malvado! Você acha que aquelas mulheres obedeceram a ele? Não obedeceram, não. Elas ficaram com medo. Não podemos fazer isso. São criancinhas indefesas. Elas não obedeceram. Então esse faraó, ele disse para os homens, para aqueles homens que trabalhavam na guarda: peguem todos os meninos, se for menino, joga no rio Nilo. Que homem malvado! Ele percebeu que as mulheres não tinham obedecido, né, aquelas parteiras. Então mandou os guardas fazerem isso. Se fosse menino, jogava no rio. Se fosse menina, podia viver. Mas nessa história, um casal já tinha uma filhinha. E agora a mamãe estava grávida de outro bebê. Esse bebê era o Moisés. Moisés nasceu e a mamãe dele escondeu ele por 3 meses. Ela não queria obedecer ao faraó, não. Não, não, não. Ah, mas Moisés cresceu tão lindinho. A mamãe escondeu ele por 3 meses. Isso mesmo. Desafiaram o faraó. Esconderam ele. Mas chegou um momento que não tinha mais como esconder. Moisés ia ficar grande. A mãe teve uma ideia. Eu vou ajeitar um cestinho, vou colocar o meu bebê dentro e eu sei que toda tarde a filha do faraó vai tomar banho lá no Rio Nilo com as amigas dela. Então eu vou colocar o meu bebê no cestinho e fazer com que esse cestinho chegue até a filha do faraó. Eu tenho certeza que ela não vai matar o meu bebê. Ela colocou o plano em ação. Arrumou todo o cestinho, colocou Moisés dentro do cestinho e disse à filhinha dela: vai olhando todo o caminho, confere se o cestinho vai chegar até a filha do faraó. E a irmãzinha dele foi acompanhando. Estavam muito tristes. Olha a cara de tristeza da mãezinha do Moisés. Mas ela precisava fazer isso, senão poderiam matar ele. Ele já estava um bebê grandinho. Colocou dentro. E assim foi. Colocou ele dentro do cestinho, fechou, e a irmãzinha dele foi, ó, observando.
Olha o Moisés dentro do cestinho, que lindo, que bebê fofinho. E aí foi pelas águas do rio, foi pelas águas do rio. E aquelas meninas estavam tomando banho e avistaram. Mas o que é aquilo? Foram lá buscar. Olha lá, o cesto chegou até a filha do faraó e as amigas. O plano deu certo. Olha a irmãzinha aqui do Moisés olhando, observando toda a cena. Ah, mas quando ela abriu aquele cestinho, ela ficou tão feliz. Nossa, que bebê lindo! E a irmã do Moisés não era boba, não. Ela estava ali por perto e se aproximou. Quando chegou perto da filha do faraó, ela disse: Você quer que eu chame alguma mulher para tomar conta do seu bebê? Para dar de mamar para ele? Ele precisa comer. Você quer que eu chame alguém? Que menina esperta, hein? A filha do faraó disse: Sim, sim. Vá chamar, menina, alguém. E quem você acha que a irmãzinha do Moisés chamou? Claro que ela chamou a mãezinha dela. Claro que sim. A mãezinha do próprio Moisés foi chamada, ninguém sabia desse detalhe, foi chamada para cuidar dele durante todo esse tempo. A mãezinha do Moisés pôde crescer vendo aquele menininho lindo. Olha aqui, o tempo passou. A mãezinha dele cuidou dele e Moisés já não era mais aquele bebezinho. Moisés agora já era um menino crescido. E ele começou a observar que naquele lugar as pessoas estavam sendo escravas. Isso mesmo. O faraó estava fazendo o povo de Israel escravo. Uhum, isso mesmo. Eles faziam aqueles tijolos que naquela época eram chamados de adobe. Era um tipo de tijolo. E eles tinham que trabalhar cansados, com fome, eles mal descansavam. O faraó era muito malvado. Ele queria que eles produzissem sem parar, que eles fizessem aqueles tijolos. Ah, mas quando o Moisés viu aquela cena, aqueles homens batendo naquelas pessoas para que eles trabalhassem sem parar, ele achou aquilo tão errado. Ele ficou, não, isso está errado. As pessoas não devem ser tratadas assim. Aquilo foi mexendo com o menino Moisés. E Moisés pensava: não posso deixar esse povo sofrer assim. E teve um dia que Moisés já estava crescido, já era um homem, não era mais aquele menininho, não era mais aquele bebê. E ele foi até um daqueles guardas. Por que você machuca assim esse povo? Por que você bate desse jeito? Ah, um daqueles guardas olhou para Moisés e disse: Quem é você? Você está se achando aqui algum líder? Volte para o palácio, que é o seu lugar. Ah, mas Moisés ficou com tanta raiva, e foi em cima daquele homem. E foi uma confusão, porque ele foi contra as ordens do faraó. Isso mesmo. Você já imagina, o faraó ficou feliz com Moisés? Não, não, não. O faraó ficou com tanta raiva de Moisés que mandou matar Moisés. Mate Moisés, porque ele está contra as minhas ordens. Que faraó, hein? Que homem malvado. Isso mesmo, mandou aqueles homens matarem a Moisés. Moisés teve que fugir daquele lugar, senão ele também seria morto. E Moisés tinha uma ideia: eu vou fugir daqui, mas eu vou voltar e vou libertar esse povo. Moisés ele estava decidido dentro dele que ele iria libertar aquele povo daquela escravidão, que não era correto as pessoas trabalharem tanto, não poder descansar, não poder comer direito, não tinham direito nem a descanso nem a comida. Isso estava errado. E Moisés fugiu daquele local. E anos depois, Moisés vai voltar para
levar aquele povo embora daquela terra. E nós vamos continuar a nossa história na próxima semana, porque nós vamos perceber a volta de Moisés para aquele local para libertar o povo.